Então, uma boa noite a todos. Damos início a mais uma aula da disciplina Fundamentos de Contabilidade para os calouros de Economia, lá da Faculdade de Economia da USP. E como combinado, hoje nós temos uma palestra sobre imposto de renda. E nós estamos em plena época de fazer, entregar a declaração de imposto de renda. E o professor Guilherme, ele sempre nos honra já há alguns anos, né, com essa palestra. Então, o Guilherme que vocês estão vendo é um jovem, né, promissor, ele é formado em contábeis, é contador, né, é empresário e consultor de negócios, é especialista em gestão e finanças para pequenas empresas, é sócio do Grupo Segato, um grupo de empresas que inclui auditorias, né? É autor do livro recém-lançado, Manual de Empresas Lucrativa, Calcule a Margem e Domine a Precificação. É um youtuber também, acho que teve um vídeo do imposto de renda lá que já tem, eu vi lá, tinha acho que 11 mil visualizações, né? Arroba Segato, tracinho, Financas Gestal, né? Mas é fácil achar. Tem o LinkedIn também pelo nome, Guilherme Segato. É Segato com um T só, né? Então é mais fácil. Então eu passo a palavra para você, Guilherme, fique à vontade. Professor, como o senhor falou, é sempre uma grande honra. Eu fico muito feliz de, acho que pelo quinto ano seguido, ser convidado aí para trazer um pouquinho do meu conhecimento, para fazer um bate-papo aí com os alunos da FEA USP sobre imposto de renda. Isso me deixa muito feliz, porque é um tema que por muito tempo eu achei chato, né? Eu achava muito maçante falar sobre imposto de renda, mas hoje em dia eu enxergo que é um tipo de tema, assim como muitos outros, que deveriam, inclusive, ser abordados na escola, lá no ensino fundamental, né, no ensino médio, pelo menos, ali, todo mundo, todas as pessoas deveriam saber o que, que é o imposto de renda, para que existe, o mínimo ali, né, de como declarar. E aí a ideia, justamente, né, pessoal, é trazer aqui um assunto leve para um tema maçante, que é o imposto de renda. Eu poderia aqui ficar projetando um monte de coisas, trazendo ali entendimentos de lei sobre o imposto de renda, que muitas das vezes é o dia a dia de um contador, mas eu quero literalmente trazer aqui uma abordagem mais simples. Eu quero fazer aqui um bate-papo com vocês. Então, eu trouxe um material que eu não vou nem chamar de apresentação, é um, é basicamente uma linha de raciocínio que eu trouxe aqui para a gente poder começar a ter, né, a ideia sobre os assuntos relativos aí ao imposto de renda. Basicamente são 12 tópicos que eu trouxe aqui. Então, eu não quero ficar trazendo coisas chatas, coisas sim, e sim coisas que são aí de curiosidades, pontos importantes, coisas que a maioria das pessoas talvez não saibam, né? Então, essa que é a minha ideia aqui com o bate-papo de hoje. Deixa eu só fazer uma perguntinha para o professor Kassai. Professor, está projetando aqui a apresentação? Consegue Sim, ver? perfeito. Legal. Né? Então, eu acho que para a gente começar aí o bate-papo, o mais importante de tudo é a gente se questionar por que existe o imposto. Né? E aqui eu não estou falando necessariamente do imposto de renda, existem uma série, né, de outros impostos, uma variedade de impostos, de siglas aí, mas no final do dia tudo se resume a que o imposto existe porque o Estado, o governo, ele não produz riqueza. Então ele precisa arrecadar essa riqueza e aí ele cobra, né, essa riqueza através do imposto que vem principalmente de nós, da população, né, dos contribuintes, das empresas que também são formados
as empresas são formadas por pessoas, então são as pessoas que pagam o imposto para o governo, né? Então, o imposto, ele existe porque o governo, ele precisa de recursos financeiros esses para manter os serviços públicos com saúde, educação, segurança, para construir infraestrutura como estradas, energia, saneamento, para garantir com que a máquina pública, né, através dos funcionários públicos, os servidores, os aposentados e todo o funcionalismo público ele se mantenha, né? O imposto ele também serve para arrecadar recursos financeiros para viabilizar políticas de redistribuição de renda e de equilíbrio social, né? E aqui eu estou falando tudo de coisas bonitas do que para que serve o imposto, mas na verdade, na prática, eu sempre gosto de dizer que o contribuinte, eu, você, o professor Kassai, a grande maioria esmagadora das pessoas que a gente conhece aí no nosso dia a dia, que a gente tem um círculo de relacionamento, nós trabalhamos até o mês de abril só para pagar imposto, né? Então a gente fica janeiro, fevereiro, março, abril, 4 meses do ano basicamente pagando imposto, e na prática a gente paga imposto até quando a gente acorda, né? Quando a gente está escovando o dente através de água, da energia, da pasta, da escova de dente. Então, mais de 40% da nossa renda vai para o fundo, né, de impostos aí, dos mais variados tipos de impostos do governo, e o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Né? E aqui, claro, nós estamos falando de imposto de renda. Imposto de renda é o principal imposto, né? O imposto que mais arrecada aí, é o top 1 dentro do sistema de arrecadação brasileira ali, né? No quesito tributário, mas existem outros impostos. Existem impostos sobre o consumo, impostos ali de serviços, impostos de para industrialização, de importação, de exportação, contribuições previdenciárias, contribuições de PIS, de COFINS, enfim. Mas aqui a gente vai ficar focado na questão do imposto de renda justamente para atrelar com a questão da declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, uma das questões aqui mais importantes para a gente trazer também é a pergunta: quem precisa declarar o imposto de renda? Né? Existe ali uma série de regrinhas para declarar, para entender quem tem que declarar o imposto de renda, fazer a declaração de imposto de renda, né? Ela sempre ocorre uma vez por ano, a todos os anos, isso desde 1976, né? E então assim, quando vira o ano, quando começa o ano fiscal, digamos assim, o governo sempre disponibiliza, sempre libera, né, a partir de março, do meio de março ali, para que os contribuintes façam as declarações de imposto de renda referente ao ano anterior. Né? E a declaração de imposto de renda é como se fosse literalmente um balanço ali, você registrar tudo o que aconteceu contigo naquele determinado ano. O quanto você ganhou, o quanto você comprou de bens ou o que você tem de dívidas, e mostrar para o fisco, para a Receita Federal Brasileira, se você precisa pagar algum imposto, se você já pagou esse imposto porque você foi retido. E a declaração de imposto de renda ela serve literalmente para mostrar a evolução patrimonial e de renda que você tem ao longo dos anos. Então, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 30 mil reais, aí, 33 mil reais em 2024, precisa declarar um imposto de renda, e contribuintes que receberam rendimentos isentos, né, aqueles que a gente chama de não tributáveis, que tenham tido aí uma soma superior a 200 mil reais no ano passado. Claro que eu estou trazendo aqui as duas principais regras determinantes para a declaração de imposto de renda, mas quem vende imóvel precisa declarar imposto de renda, quem opera na bolsa de valores e faz day trade precisa declarar imposto de renda. Então tem algumas outras regras ali, mas como eu disse, eu não quero ficar trazendo assuntos mais maçantes. Eu quero abordar
ter uma abordagem um pouco mais generalizada, né, um pouco mais genérica, para que vocês entendam, tenham aí a percepção global sobre a ideia do imposto de renda. Então, além disso, aqui eu já falei, né? Então, sobre os dois pontos importantes de quem precisa declarar o imposto de renda, e tem um terceiro ponto que é para quem tem a posse, para quem tem patrimônio acima de R$ 800 mil. Então, ou você tem renda ou você tem patrimônio. Um dos dois, se você tiver os dois, claro, mas se você tiver pelo menos um desses dois, você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda anualmente falando. E aqui está a tabelinha do imposto de renda. Então, a tabela do imposto de renda, ela é gradativa. Até uma faixa de valores, ela é isenta, ou seja, você não paga o imposto sobre essa determinada renda, sobre a renda do seu trabalho, por exemplo, mas depois você começa a escalar aí os degraus da tributação do imposto de renda. Então, até 2.259 e 20 por mês, né, 20 centavos aí por mês, você é isento de imposto de renda. Depois disso, você começa a ter uma tributação, aí uma alíquota de imposto de renda. Essa alíquota que está aparecendo aqui para nós não é a alíquota efetiva, e sim a alíquota que a gente chama de nominal, até porque tem a dedução uma parcela deduzida desse valor, mas já dá para entender aqui que, teoricamente, você vai pagando mais imposto conforme você vai ganhando mais, né? Então, essa é a tabela do imposto de renda. E aí, eu trouxe aqui, basicamente, um assunto legal que é sobre o como declarar o imposto de renda. Porque o como declarar o imposto de renda, tem muita gente que acha que isso é um bicho de sete cabeças, que isso tem uma dificuldade muito grande, e hoje em dia, com toda a questão da tecnologia, com todas as questões de acesso de aplicativo mobile, de acesso na nuvem, está muito fácil de fazer a declaração de imposto de renda. Você pode escolher fazer a declaração de imposto de renda pelo seu computador, né? Como também você pode acessar via online ali, né? O aplicativo do Meu Imposto de Renda, o celular, e realizar, inclusive, a declaração de imposto de renda pelo seu próprio celular, né? Então, hoje em dia, é muito intuitivo fazer a declaração de imposto de renda. E é aqui que eu quero, inclusive, trazer um comparativo, construir uma história aqui e explicar como que era o antes e como que é o hoje, no sentido da declaração de imposto de renda. Então, antigamente, tudo era feito de forma manual, né? Tudo era feito com formulários de papel puxa, quem errava qualquer coisinha, errava uma vírgula, um acento ali, precisava voltar tudo do zero e fazer tudo de novo, né? Então tinha que preencher dezenas de campos ali sem nenhuma validação automática, o que era suscetível a erro, né? A pessoa que cometia qualquer erro bobo ali, com a maior vontade de fazer a declaração de imposto de renda e estar em dia ali com o fisco, se ela cometesse um erro bobo, ela poderia cair na malha fina, ela ia ter dor de cabeça, poderia, né, estaria suscetível a pagar uma multa e até ser chamada presencialmente para explicar isso, né, explicar o erro ou eventualmente algum ponto específico sobre isso presencialmente lá na sede da Receita Federal. E aí, para enviar, a pessoa, né, na grande maioria das vezes, tinha que levar toda a papelada lá, e depois os CDs, disquetes, CD-ROM, tinha que levar para alguma unidade da Receita Federal para fazer a entrega desta declaração. Então, vamos parar para pensar. Antes tinha toda uma burocracia, era difícil, aí realmente era maçante fazer a declaração de imposto de renda. E aí o resultado disso é que muita gente evitava declarar o imposto de renda ou até contratava um contador, claro, né, para fazer isso, mesmo quando tivesse uma renda simples, mesmo a pessoa ali não tendo muitos bens, não tendo uma declaração muito complicada de ser feita no sentido técnico da palavra, a pessoa contratava o profissional ali para poder estar entregando a declaração de imposto de renda. E aí a questão é que, hoje em dia, a Receita Federal brasileira, ela virou literalmente uma máquina digital aí de cruzamentos de dados. E aí isso trouxe
dois lados da moeda, o lado positivo e o lado negativo. O lado bom é que a declaração hoje ela sai basicamente pré-preenchida, né? Então, o próprio sistema da Receita Federal, ele consegue cruzar diversas informações relacionadas à tua história no determinado ano, né, como dados de fontes pagadoras, valores dessas fontes pagadoras, investimentos que você realizou, despesas que você teve, né? Então, tudo isso hoje em dia vem de forma pré-preenchida, de forma automática, porque o sistema da Receita Federal ele está muito cruzado e aí a Receita acaba, inclusive, disponibilizando essa informação para facilitar a entrega da declaração de imposto de renda. Então, hoje em dia, você consegue acessar o sistema ECAC, né, que é o aplicativo ali do Meu Imposto de Renda, que é o sistema ali base da Receita Federal, e aí você consegue, pelo próprio celular, você consegue acessar ali o Meu Imposto de Renda, você consegue fazer a checagem de eventuais erros, inclusive dessas informações, de maneira real, você consegue receber a restituição direto na sua conta, via Pix, inclusive, né? Com aviso ali, com notificação no próprio aplicativo. E aí é claro que eu falei do lado bom, né? Das coisas ágeis, fáceis e menos burocrática que a Receita Federal acabou instituindo com toda essa digitalização, né? Com todo esse avanço e proporcional facilidade de se realizar a declaração de imposto de renda, né? Um ponto que é legal aqui, que eu gosto muito sobre inteligência artificial, hoje a Receita Federal ela tem inclusive os chatbots deles lá, que são inteligências artificiais que, inclusive, orientam o contribuinte numa determinada dúvida, com uma determinada resposta à consulta. Então, hoje é muito legal. Hoje em dia, a informação está muito acessível para qualquer contribuinte. Basta você pegar, mandar uma mensagem ali, se você tem alguma dúvida, e você tem ali um link de acesso, você tem uma resposta à consulta, coisa que não existia há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, que aí sim existia toda essa dificuldade, todo esse medo por trás da declaração de imposto de renda. E aí o lado exigente de toda essa digitalização é que o sistema ele acabou ficando muito mais inteligente. O sistema ele cruza dados, né, com bancos, com instituições financeiras, com clínicas médicas, com escolas, com empresas, com corretoras de valores, enfim, a Receita ela consegue cruzar literalmente tudo. Então, se você informa alguma coisa errada, o sistema ele está mais inteligente. Ou seja, ficou mais fácil de fazer a declaração de imposto de renda, mas em contrapartida, ficou muito mais difícil de mentir sobre alguma coisa, por conta justamente desse cruzamento de dados. E aí vem uma pergunta que ela é crucial. O que acontece se eu não declarar o imposto de renda? O que acontece se, puxa, eu não sabia que tinha que declarar e acabei. Eu tinha que declarar e eu não sabia, e aí eu não declarei. O que acontece? Como que eu resolvo isso? Né? Então, o primeiro ponto é literalmente, de tempo em tempo, você estar com o aplicativo do GovBR, com o Meu Imposto de Renda, o aplicativo do Meu Imposto de Renda, ali baixado no seu celular, né? Acabei de falar sobre as funcionalidades do dia a dia ali da questão da declaração de imposto de renda e você consegue monitorar a sua saúde fiscal, que a gente chama, né? Então você consegue, através do aplicativo, saber se você caiu na malha fina ou não. Então, se você não declara o imposto de renda, o seu CPF ele pode ficar bloqueado. E aí, com o CPF bloqueado, você não consegue abrir conta em banco, você não consegue viajar para o exterior, você basicamente fica com uma restrição muito forte no seu CPF, o que te limita de fazer a grande maioria das coisas da vida adulta, né? Então, não declarar o imposto hoje em dia não é uma opção. Hoje a gente recebe muitos, né, clientes aqui na Segato que chegam com o CPF bloqueado pelo fato de que fez ali uma transação na Bolsa de Valores, comprou
puxa, nem são valores relevantes, né? Às vezes a pessoa compra um lote ali de ações da Petrobras e vende no mesmo dia, acaba fazendo day trade, ela acaba tendo um pequeno ganho, nada demais, 50, 60, R$ 20 que seja, e se ela não declara isso, ela cai na malha fina. E aí vem um aviso para ela através do aplicativo ou até um aviso por uma carta, né, uma notificação formal, dizendo para que a pessoa ela precisa se regularizar. Se ela não se regularizar, aquele simples aviso, aquela simples notificação, ela já vira um timer ali, um cronograma, um relógio para que comece a contar os dias para que a Receita Federal bloqueie o CPF da pessoa. Além do fato, é óbvio, de se não declarar o imposto, você paga uma multa. Se você não tiver que pagar, se você não tiver que pagar imposto, você paga uma multa de R$ 165. E se você tiver que pagar algum imposto na declaração anual de ajuste, você paga o valor de imposto mais 20% sobre o valor devido. Então, hoje em dia está bem complicado essa questão e que inclusive traz um gancho aqui para um recorte que eu fiz do próprio site do GovBR, ou seja, a própria Receita Federal, dizendo que ela mesma analisa informações dos contribuintes nas redes sociais. Isso é bizarro, né? Hoje em dia existem fiscais da Receita Federal que monitoram as redes sociais, que monitoram ali o Facebook, Instagram, o TikTok, para verificar, para entender animosidades, para inclusive fiscalizar os contribuintes que estão ali na Disney, que estão na Europa, que andam de carrão, mas que não declaram zero de patrimônio, declaram zero de renda, que tem uma vida muito aquém ali do que eles estão declarando. Então, para a gente entender a que ponto chegou, né, todos os tentáculos aí, o arcabouço que a Receita Federal consegue colocar aí como nível e grau de fiscalização no nosso dia a dia. E aí, a Receita Federal, ela tem de fato, a Receita Federal brasileira, ela tem um dos maiores sistemas de cruzamento de dados do mundo. É o sistema ali mais moderno, é mais moderno que o sistema da Receita Federal americana ou até da Alemanha, né, os países aí de grande mundo. Então, a Receita Federal brasileira, ela tem um sistema muito forte de cruzamento de dados justamente para garantir a boa ordem ali de toda a arrecadação dos impostos. E o Brasil é uma referência nessa fiscalização digital, o que nos faz ali a entender que hoje, basicamente, sonegar é como se você tentasse esconder um elefante embaixo da cama. É isso que eu digo para todas as pessoas que acabam me perguntando: Guilherme, tem como eu dar um jeitinho ali? Tem como eu não pagar esse imposto aqui? Né? O simples fato de você não pagar o imposto, né? Isso automaticamente demonstra que você está omitindo alguma informação, omitindo uma renda, e você está sonegando. Pelo simples fato de você sonegar isso, hoje, né, o Brasil, a lei no Código Tributário Nacional diz que sonegação é crime, né? Então, toda essa questão de fiscalização da Receita Federal é justamente para combater a sonegação. E aí, o mais engraçado de tudo é você olhar que em 2024, aproximadamente, quase que 1,5 milhão de declarações foram retidas na malha fina, o que foi um total aí de 3,2% de todas as declarações. E os principais motivos para essa retenção na malha fina, e a gente já pode até bater um papo sobre essa questão de malha fina basicamente é como se fosse ali um segundo momento, uma segunda inspeção que a Receita Federal ela aloca a tua declaração de imposto justamente porque ela vai olhar com um crivo maior para entender se você não está deixando de pagar imposto, se você declarou alguma coisa errada e se ela vai aplicar alguma multa. Então, isso é a malha fina. E aí, os motivos, os principais motivos aí para que essas declarações caíssem na malha fina
Deduções indevidas, a gente já pode falar sobre deduções de impostos, né? Na pessoa física, a gente pode deduzir abater o saldo de imposto que nós temos com algumas despesas. Despesas essas que podem ser despesas médicas, despesas educacionais, escolares, despesas com dependentes, né? Então, você pode se utilizar de algumas despesas para poder pagar menos imposto, para abater do imposto. E aí é batata. Tem muita gente que acaba colocando informações como despesas que determinada pessoa teve ali naquele ano, e a Receita Federal, justamente pelo fato de ela conseguir monitorar e cruzar esses dados, ela tem tido uma capacidade muito grande de, logo no ato, né, logo quando você entrega a sua declaração de imposto de renda, se tem alguma coisa inconsistente com essas despesas que você está deduzindo, principalmente aí falando de despesa médica, você acaba caindo na malha fina, porque antigamente acontecia muito disso, né? A pessoa ela ia declarar o imposto de renda dela, antes dela entregar o imposto de renda dela, ela via lá, puxa, eu vou ter que pagar, sei lá, R$ 5.000 de imposto a mais do que eu já paguei. Só na declaração anual de ajuste eu vou ter que pagar mais R$ 5.000. Bom, fácil. Para eu não pagar esses R$ 5.000, deixa eu colocar aqui uma informação aqui que eu tive despesa, sei lá, médica, despesa com dentista que seja. Aí a pessoa ia lá e imputava um valor aleatório, de 6, R$ 7.000 com gasto de dentista, ela zerava o valor que ela tinha que pagar de imposto e estava tudo certo. Só que hoje em dia a questão é, para que essa despesa esteja ok na sua declaração de imposto de renda, o médico, o dentista, ele também tem que declarar isso na declaração de imposto de renda dele. Porque se ele não declarar, pronto, já é mais um motivo para você cair na malha fina. E o segundo grande motivo aí de todas essas declarações terem caído na malha fina em 2024 são as omissões de rendimento. Renda, né? As omissões ali do salário, de qualquer outro tipo de renda que teve, que faria ali a pessoa ter que pagar algum determinado imposto a mais. E aí, um outro tema que eu quero trazer aqui também para o bate-papo, trazer aqui para entendimento dos alunos, é sobre essa questão que muito me incomoda. A tabela do imposto de renda, ela basicamente parou no tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? A tabela, aquela mesma tabelinha que você viu ali em alguns slides anteriormente, ela não é corrigida de verdade ali, com base em inflação, com uma correção real, há mais de 20 anos, né? Então, atualmente, hoje em dia, 17,3 milhões de pessoas no Brasil, elas são isentas de imposto de renda. Só que este número, ele saltaria, né? Ele quase dobraria pelo simples fato, né, de que se a tabela do imposto de renda ela fosse corrigida, hoje nós temos 17 milhões de pessoas que são isentas de imposto. Se houvesse a correção da tabela do imposto, com base na renda, porque a inflação aumenta todo santo ano, mas a renda está lá fixa, então você está pagando mais imposto, esse número teria saltado para 30 milhões de pessoas, ou seja, seria um acréscimo de 12, quase 13 milhões de pessoas a mais que hoje não precisariam pagar imposto, só que elas pagam pelo simples fato de a tabela do imposto de renda não ser corrigida, não ser corrigida aí com base na inflação, né? Porque se a gente pegar a inflação de 1996 para cá, até 2024, a inflação nesse período foi de mais de 400%. E a correção da tabela do imposto de renda, ela foi inferior a 120%. Ou seja, está tendo uma defasagem e o resultado é que você, eu, o professor, todas as pessoas pagam mais imposto sem a gente ganhar mais, né? Pelo simples fato de que, se esta tabela do imposto de renda ela fosse atualizada, hoje em dia, em 2025, quem ganha até R$ 5.000 estaria isento de pagar imposto de renda, se houvesse a atualização.
E aí a gente analisa, né? Se a gente pode depois até voltar ali na tabela do imposto de renda. Quem ganha R$ 5.000 hoje com a tabela do imposto de renda é a pessoa que mais paga imposto. Só que se a tabela fosse corrigida, fosse ali minimamente, se ela tivesse acompanhado a inflação desse período, certamente a pessoa que ganha R$ 5.000 ela estaria isenta hoje, né? Então é o que a gente chama de imposto invisível. A gente continua pagando muito imposto, cada ano mais a gente paga muito mais imposto do que a gente imagina. Isso que eu estou falando de imposto sobre a renda, né? Não estou falando aqui de outros impostos, impostos sobre o consumo e tudo mais, né? Então, pessoal, eu acho que assim, a ideia aqui, de novo, era fazer um contexto geral, era pegar um gancho para explicar para vocês o que, que é o imposto, para que, que existe o imposto, que coisa chata, né, que é isso, como que a gente declara, como que era declarar antes e como que é declarar hoje, o que que a Receita Federal está fazendo para cada vez mais descobrir o que que os contribuintes fazem, né? E também ter essa questão dessa visão, né, da inflação e do imposto. Isso daria um baita de um tema, inclusive, para fins de TCC, para fins de monografia, para dissertação aí, de mestrado, doutorado, daria um baita de um tema, né? Então, por curiosidade, eu quis trazer esses assuntos aqui e eu acho que agora é a hora do bate-papo. Eu troquei uma ideia com o professor Kassai e ele passou, inclusive, uma listinha prévia aí de algumas perguntas que os alunos, que vocês, alunos, já teriam deixado aí com ele. Achei algumas perguntas muito boas, inclusive, e eu acho que agora é a hora da gente interagir, é a hora do bate-papo. Quero me colocar à disposição aqui, professor, não só para o senhor também fazer alguma pergunta, mas para que os alunos interajam, justamente para que a gente fale aí de assuntos mais específicos aí do dia a dia e não fique ali no mundo das ideias. Muito bem, Guilherme. Brilhante apresentação, muito boa, né? Você realmente vai melhorando, né? Só um comentário: você disse que antigamente as pessoas levavam até a Receita, o disquete, né? Na minha época eu levava datilografado em papel, né? Datilografado. Tinha que entregar no Banco do Brasil ou na Receita. Tem uma pergunta aqui já que está no link. Há alguns rendimentos na declaração são considerados como não tributáveis. Espera aí. Qual a diferença de rendimento tributável e rendimento normal? Acho que durante a conversa surge, acho que alguém entendeu essa frase. Legal. Na verdade, o que a gente chama de rendimento normal é o rendimento que ele é tributável, né? Existem dois tipos de rendimento: rendimento que é tributável e rendimento que não é tributável. Qual que é o rendimento tributável? É tudo que ali renda de um determinado trabalho, né? Se você é funcionário CLT, você paga o imposto de renda no seu olerite. Se você é empresário, você tem o Prolabore, você tem uma empresa, você tem a sua retirada Prolabore, você tem uma renda que é tributada, né? Então, são dois tipos de renda: a renda tributada, aquela que inclusive se encaixa na tabela ali progressiva do imposto de renda, e os rendimentos não tributáveis. Rendimentos não tributáveis hoje em dia são, por exemplo, você investe na bolsa de valores e você recebe dividendos das empresas que você investe. Os dividendos, atualmente falando, já existe até um projeto de lei aí do governo para tributar dividendos, mas hoje o dividendo ele é não tributado, porque a empresa já pagou o dividendo, né, o imposto sobre o lucro lá no imposto de renda corporativo. Então, o sócio de uma empresa, quando ele recebe essa distribuição de lucro, quando ele recebe esses dividendos, ele tem uma renda isenta, né? Uma renda não tributável. Muito bom, parabéns. E mais uma pergunta aqui, decorrente. Você comentou sobre a atualização da tabela de imposto Da de tabela. 20 anos, eu não lembrava que era tudo isso.
E a pergunta, por que não atualizaram a tabela? Foi falta de interesse? E o que vai mudar na nova proposta? É muito bacana essa pergunta. Eu adoraria saber o que vai mudar na nova proposta, mas, inclusive, nem os nossos burocratas, as pessoas ali que estão redigindo ainda, né, todos esses projetos de lei, nem eles sabem o que de fato vai mudar, porque tá um leve trás, né? Vai para a Câmara dos Deputados, sobe para o Senado, vai para o presidente Lula, volta e muda ali a redação, muda um entendimento. Então, é, ainda não foi cravado definitivamente o que vai ser alterado, né? Está tendo muita pressão política para todos os lados. E a grande verdade, né? A resposta para o começo dessa pergunta, a grande verdade é que o Brasil, como se a gente enxergar o Brasil como uma empresa, o Brasil ele está consumindo muito mais recursos do que está arrecadando. E isso está aumentando cada vez mais. Então, o governo, cada vez mais, ele está arrecadando menos para fazer frente a todas as despesas públicas que a gente mencionou lá no começo, ali da apresentação, né, do slide ali, que com todo o funcionalismo público, com toda a questão de obras e saúde e segurança pública, os salários de todos os políticos aí, né? Então, o que que acontece? A cada ano que passa, todas essas despesas estão aumentando mais e o Brasil não está tendo, como empresa, né, fiscalmente falando, não está tendo esse aumento proporcional à sua receita, ao valor que ele arrecada. E aí a resposta para a pergunta, pô, por que que esse valor nunca foi atualizado? É por interesse político, né? Não interesse político no sentido de que estão ganhando alguma coisa por trás disso, mas é que o governo precisa arrecadar. E se ele coloca que, poxa, agora todo mundo que ganha R$ 5.000 vai ser isento de imposto de renda, seriam 15 milhões, a gente viu ali o número, 12,9 milhões, quase 13 milhões de pessoas que estariam deixando de pagar imposto. E aí isso não é interessante para o governo, porque se o governo já está arrecadando menos imposto, é justamente aí nesse momento que ele fala: eu não posso atualizar a tabela, porque se eu atualizar a tabela, eu vou deixar de arrecadar ainda mais. Então, isso para mim acaba não sendo tão vantajoso, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de recurso. Muito bom. Então, assim, das perguntas recentes, acho que não tem mais. Tem aquela lista. Agora, fica à vontade. Legal. Se quiser, eu Bacana. escolho ou você fica à vontade. Não, eu tô com a lista aqui impressa aqui do meu lado, professor. Posso bater o olho aqui em cada uma das perguntas e vou fazendo aqui o bate-bola aqui, a troca de figurinha contigo, né? Tem algumas perguntas que eu achei bem legais, né? São perguntas práticas mesmo do dia a dia. Uma delas aqui: como declarar doações recebidas pelos pais? Dólar, reais, PIX, veículos, imóveis, participações societárias e como que fica o ITCMD? Eu gosto muito dessa pergunta, porque, na verdade, o que que acontece? Doação, ela é isenta de imposto de renda, né? E aí é engraçado que isso é um fato, você não paga imposto de renda na doação. Só que tem um porém, tem uma entrelinha. Você não pagou o imposto de renda, mas lembra que eu falei que existem muitos outros impostos? E aí existe uma siglinha que chama ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causas Mortes e Decujos, se eu não me engano, que é literalmente o imposto da herança. E aí, esse é um imposto estadual. O que que significa isso, né? Hoje em dia, nós temos a federação, né, o governo a nível federal, a nível nacional, nós temos os estados, que podem também ali aplicar os impostos que eles bem entenderem, e os municípios. Por exemplo, o imposto municipal é o IPTU, né? O IPTU é um imposto municipal, o imposto ali da predial territorial urbano, ele é
de caráter municipal. A nível estadual, nós temos o imposto de doação. Então, o que que acontece? Se você recebe um veículo, dinheiro, qualquer coisa, né, qualquer bem, você tem que declarar isso, obviamente, no seu imposto de renda, porque você está tendo um patrimônio, você está acrescendo esse patrimônio no seu nome. E aí, o que que acontece? Você precisa declarar isso, né? Em dois momentos. Primeiro momento, na ficha de bens e direitos, você precisa colocar o que você recebeu ali, se é Bitcoin, se é um veículo, se é dólar, qual bem que seja, você precisa declarar isso na sua ficha de bens e direitos. E aí a receita disso, ou seja, a entrada deste patrimônio é a doação, que você precisa declarar lá e colocar o CPF da pessoa que você recebeu, né, essa doação. E aí entra a pergunta, como é que fica o ITCMD? E aí, aqui no estado de São Paulo, como eu falei, né, o ITCMD é um imposto estadual, então cada estado vai variar. Aqui no estado de São Paulo, o imposto da doação, ele é 4% sobre o valor, a base de cálculo, sobre o valor recebido, né? Só que ele tem uma isenção, que é de 2.500 UFESPs. O FESP é uma unidade de medida ali de moeda do estado de São Paulo, que quando a gente converte, hoje está dando ali, se eu não me engano, está R$ 37 ao FESP, então se a gente multiplica 37 por 2.500, a gente chega no valor de R$ 92.000 que a gente tem ali como isenção de doação. Então, o que que acontece? Se você recebe anualmente até R$ 92.000 por CPF que está te fazendo essa doação, você precisa declarar, mas você não paga o imposto. Se você recebe alguma coisa maior que essas 2.500 UFESP, que hoje valem R$ 97.000, aí você paga 4% sobre o valor recebido. Guilherme, mas eu recebi um veículo. E aí, qual que é o valor que eu coloco? Você coloca o valor, né, que foi o valor de aquisição, o valor de custo ali daquele veículo, ou então o valor de face que você recebeu aquele veículo. E assim vale para imóvel, assim vale para todos os outros tipos de bens, de ativos, né, de patrimônios que você possa vir a receber aí ao longo da jornada, né? Então, professor, precisa declarar e precisa pagar imposto. Tá, uma pergunta particular agora. Mesmo que for isento ou não, mesmo com a isenção, precisa preencher aquela declaração de TCMD? Eu tenho preenchido, né? Mesmo isento. Professor, na verdade, assim, mesmo sendo isento, hoje não precisa preencher a declaração do ITCMD, porque a própria Receita Federal, ela tem um convênio com o governo do estado. Então, quando acontece de ter, né, a entrega da declaração, e se você declarou que você doou ou que você recebeu uma doação, a Receita Federal, ato contínuo, ela já passa essa informação para o governo do estado. Então, tem um convênio entre a Receita Federal e o estado de São Paulo, aqui para nós. Então, antigamente precisava preencher sim. Hoje em dia, não precisa preencher caso você seja isento ali do ITCMD, caso você esteja na isenção do ITCMD. Não acontece, obviamente, não acontece nada se você declarar, é até bom, na verdade, não existe a obrigatoriedade, mas acaba seguindo ali o figurino de manter-se em dia, né, inclusive com o governo do estado. E aí, o que acontece é a bucha mesmo, professor, é quando você precisa pagar, né, o ITCMD, e aí você precisa preencher essa declaração para mostrar que de fato você pagou ali os 4% do valor recebido como doação. E é super simples também, tá? Hoje em dia é só colocar ali no Google ITCMD, que em São Paulo, né? ITCMD SP, que já aparece inclusive o link para a gente fazer essa declaração e gerar a guia para pagamento desse imposto. Tá. Tem uma pergunta, ao vivo aqui. Qual a sua opinião em relação ao imposto sobre dividendos, que você comentou? É,
E visto que o dividendos é o lucro já depois de pago, já foi pago na pessoa jurídica. Você comentou, mas podia dar mais uma resposta. E aproveito para É, falar sobre o projeto que prevê, né, na reforma tributária, a tributação iria acabar com as PJ que os donos de empresas têm, né? Tem a empresa e tem as PJs particulares. sim, é muito. Esse é até um papo um pouco mais filosófico, né? A gente poderia aqui ficar horas e horas debatendo sobre isso, porque é bem interessante. Eu acho que a resposta para essa pergunta, Guilherme, o que que você acha? É certo, não é? Qual a sua opinião sobre tributação de dividendos? Poderia ficar por muito tempo aqui construindo uma tese, uma linha de raciocínio, mas a grande verdade é que hoje, na atual sistemática tributária, no atual desenho tributário brasileiro, eu acho que é muito injusto a tributação dos dividendos, né? Pelo fato de que a carga tributária ela é muito grande. As empresas já pagam muito imposto sobre a fonte, ou seja, só pelo simples fato delas terem vendido, elas já são oneradas lá na fonte para pagar alguns determinados impostos. E aí ela tem toda a operação dela, com custos, despesas, etc. e tal, toda a geração de valor que ela faz ali naquele determinado ano, e aí isso é finalizado ali através da apuração do lucro. E aí o lucro ele é tributado. E aí, se você fizer uma distribuição de lucro, você também tem que pagar mais imposto, né? Então, qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho injusto, né? Embora em muitos outros países de primeiro mundo tenha, né, o imposto sobre os dividendos, a gente não pode comparar banana com maçã. A gente precisa sempre comparar banana com banana, né? E a questão aqui é justamente essa. Se a gente for tributar dividendo, eu acho justo, desde que faça uma reforma em todos os outros impostos e que as empresas tenham incentivo para produzir, para vender e depois, no produto final, quando tiver de fato o lucro, elas aí sim seria justo ter a tributação deste lucro, né? O que não acontece hoje no Brasil. Então, essa questão sobre a tributação do dividendo, ela é muito forte, né? Se a gente for analisar, inclusive, grandes investidores têm, né, feito uma pressão aí, inclusive para esses burocratas, os legisladores aí que estão montando todo esse desenho da reforma tributária, dizendo que se houver a tributação sobre os dividendos, sobre fundos de investimento imobiliários, eles vão retirar aí grande parte do seu patrimônio, dos seus investimentos do Brasil, né? O que, de novo, é uma pressão de tudo quanto é lado. Então, professor, pegando o segundo gancho da sua pergunta, né? Pô, o que que vai acontecer com os pequenos e médios empresários? Aí que entra a questão de que, justamente, né, hoje, a cada dia o meu celular toca pelo menos umas 3 ou 4 vezes e são clientes, empresários, pessoas próximas que me perguntam, Guilherme, o que que vai acontecer com a nova alteração, com a nova reforma tributária? E hoje a minha postura, professor, tem sido assim, ó, eu ainda não sei. Eu não posso falar para você, não posso te afirmar com certeza, porque está mudando tanta coisa, né? E assim, hoje as pessoas que prestam serviços, né? Consultores, profissionais ali que, enfim, contadores, advogados, dentistas, médicos, arquitetos, psicólogos, economistas, enfim, todos os prestadores de serviços, eles vão ter um ônus ali na carga tributária muito forte, né? Hoje em dia ali uma pessoa que presta serviço, que tem ali uma receita, uma renda média de 15, 20 mil reais por mês, ela vai pagar ali de imposto, abrindo um CNPJ, que o senhor falou, né? O PJ, mensalmente falando, na faixa de uns 6%, né? Só que com essa possível reforma tributária, estão dizendo por aí que isso vai chegar, né, a quase 30% se a gente colocar na ponta do lápis,
né? Tem muita gente falando que vai abrir endereço fiscal, abrir empresa fora do Brasil, no Paraguai, por exemplo, que tem bastante incentivo fiscal, só para poder fugir deste impacto tributário da prestação do serviço. Então, assim, é muito complicado. Eu ainda acho um pouco cedo para ficar debatendo sobre esses impactos, porque eu ainda acho que vai mudar algumas coisas, vão pressionar para mudar mais, mas de fato nós vamos pagar mais imposto. Todos nós, né? As empresas vão pagar mais imposto, os prestadores de serviço vão pagar mais imposto, os funcionários de empresa vão pagar mais imposto. E aí o resultado disso no final do dia é que tudo vai ficar sempre muito mais caro, né? A empresa vai querer manter o lucro, e aí como que ela mantém aquele lucro que ela tinha quando houve um acréscimo na carga tributária? Ela repassa, ela vai embutir isso no seu preço de venda. E aí quem vai pagar a conta? O consumidor final, nós, né? Nós que estamos ali no mercado, que precisamos consumir um serviço, comprar um produto, então vai ficar mais caro justamente pelo fato de o governo não conseguir ali administrar financeiramente bem, não conseguir gerir financeiramente bem essa máquina pública, né? Então, tendo toda essa mudança, essa reforma, obviamente e certamente as coisas vão ficar mais caras e nós vamos pagar mais impostos. Tá certo. Nós temos aqui mais uns 8 minutinhos e se alguém dos alunos quiserem fazer alguma pergunta, é só entrar, né? Ou você, enquanto isso, Guilherme, você pode escolher daquela lista ou outras, né? Legal. Não, Mas eu vou escolher, professor, aquela lista. Tem algumas aqui que eu consigo até meio que responder um pouco mais rápido, né? E eu acho legal. E se eu deixar de responder aqui alguma pergunta, assim como nos outros anos, professor, depois o senhor pode ficar à vontade. Você pode compartilhar o meu WhatsApp com os alunos. Se algum deles tiverem alguma dúvida, algum caso específico que queira trocar uma ideia comigo, pode me chamar no WhatsApp, tá? Então, eu vou tá, eu fazer não aqui sei um. se eu não sei se dá tempo, nem sei se é possível. Se você Né? tem alguma, se você consegue acessar o sistema aí em 2 minutinhos, só mostrar o sistema, os quadros. Acho que tem que ter um CPF, né? Espera só um minutinho, porque eu fiz uma declaração de imposto de renda. Eu tô usando muito a declaração online. E aí eu não tô nessa máquina que eu estou aqui, eu não tô com um aplicativo baixado, professor. Eu consigo baixar rapidamente aqui, mas eu não sei se vai dar tempo. Depois eu posso Não, passar o link não. para você. Então, pode ir respondendo lá. Se for baixar, Tá demora. bom, tá bom. Uma pergunta bacana aqui é como declarar o plano médico pago pelos pais, né? É a mesma linha de raciocínio das doações que a gente estava falando, né? Plano de saúde é assim, alguém está pagando aquele plano de saúde. Se você não está tendo essa despesa, mas essa despesa está no seu nome, você está tendo uma receita, você está tendo, alguém está pagando isso para você. E se alguém está pagando isso para você, você está recebendo isso como doação. Então, o correto seria, né, os seus pais declararem que doaram esse dinheiro para você e você recebeu esse dinheiro para pagar esse plano médico, né? Essa assistência médica. Tem uma pergunta aqui que é bem bacana, eu recebi valores por serviços prestados sem recibo. É necessário declarar? E aí, claro que a gente sempre responde o que diz a lei, né? O correto é todo e qualquer tipo de renda, ela precisa ser declarada. Claro que na prática algumas pessoas acabam fazendo vistas grossas a isso, né? Mas o correto, sim, independente da situação, se você prestou serviço e não teve recibo, o correto é você declarar isso como renda sua, para você mostrar que de fato você teve essa renda. Uma outra pergunta.
né, que eu achei bem bacana aqui, que dá para a gente bater um papo rápido aqui, é essa aqui, ó. A declaração pré-preenchida é garantia de que todas as rendas foram lançadas? Não. Não é porque a declaração ela é pré-preenchida que basta a gente clicar ali no botão de entregar, enviar e achar que está tudo certo, né? A declaração pré-preenchida ela traz facilidade, ela corta algumas etapas, mas não tira o fato de você ter que ter o olho de tigre ali, né? Todo o crivo, né, de análise para que você verifique se não está faltando coisas, informações, né? Tem muitas instituições financeiras, por exemplo, que hoje, né, a declaração pré-preenchida pega, mas eu já peguei diversos casos de investimentos não serem puxados de forma automática, rendas, principalmente rendas. Renda de aluguel. Se você tem um imóvel que você aluga, a declaração pré-preenchida não vai puxar essa renda de aluguel. Você vai ter que declarar isso, né? Então, tem uma série de pontos aí importantes para você entender que a declaração pré-preenchida ela ajuda, ela corta etapa, ela facilita, mas ela não é a declaração completa. Né? Se fosse declaração completa, não chamaria pré-preenchida. Ela é pré-preenchida pelo fato de que você precisa verificar, você precisa validar, você precisa complementar. Mas claro que ela ajuda. Professor, temos mais 1 ou 2 minutos aí? Quer que eu responda mais alguma pergunta? 3 minutos. Tá bom. Aqui tem uma pergunta que é legal, que ela vai É, um pouco. se você quiser, eu tinha comentado, você poderia, sugerir aos alunos formar um grupo, mesmo de economia, né, juntar com o de contábeis, para dar consultoria na USP, né? Já tem alguns grupos, mas essa classe poderia formar também. E aí nós ajudamos, né? Eu, pelo menos, estou à disposição. Acho que acredito que você também, quando é um caso mais difícil, né? Com certeza, eu me coloco à disposição. Assim como eu expliquei, né, professor, a gente acaba percebendo que tem muita coisa que depois, né, a gente entende sobre a declaração de imposto de renda que acaba sendo mais fácil ali do dia a dia, né? Então, algumas coisas que é bacana até os alunos, como nas outras aulas eu já fiz isso, né, nos anos anteriores. é, Hoje ainda não está disponibilizado, mas a Receita Federal ela sempre atualiza o manual de perguntas e respostas do imposto de renda, né? Então, eu queria já trazer hoje na aula, mas o último disponível é o de 2024, então ele já está um pouquinho defasado, não está 100% atualizado, mas a Receita vai atualizar e vai disponibilizar em breve. Assim que disponibilizar, eu já também aciono o senhor e o senhor avisa aí os alunos, mas com certeza me coloco à disposição para trocar ideia, para tirar aí alguma dúvida mais específica. Posso fazer parte aí desse conselho, desse board aí que o senhor mencionou, viu? Muito bem, então, infelizmente já acabou o tempo previsto, né? Muito obrigado, Guilherme, mais uma vez, e fica o convite para o próximo ano, se você aceitar, né? Eu entro em contato. Manda um abraço para o seu pai, que é um excelente profissional, e se você quiser fazer algum comentário, tem aí 30 segundos. Professor, eu agradeço. É sempre muito bacana, muito prazeroso estar aqui contigo, trocando uma ideia aí com os alunos. Agradeço os alunos em geral aí por terem interagido. É bem legal receber as perguntas aí, trocar ideia. E me coloco à disposição. Fico muito agradecido pelo convite e com certeza, professor, sempre que o senhor me chamar, eu estarei aqui com um sorriso no rosto aí, trazendo um pouquinho do meu conhecimento para a turma, viu? Você só tem um defeito, acho que é palmeirense, né? E você só tem um defeito, professor. Você é corintiano. Mas é um grande amigo. Então, muito obrigado e eu vou dar por encerrado aqui